Atenção! Se você não gosta de geometria e de matemática, por favor, saia desse vídeo agora e vá fazer qualquer outra coisa. Pode, por exemplo, assistir esse vídeo aqui ou esse aqui, que eu estou deixando indicado, porque você vai simplesmente perder seu tempo. No vídeo de hoje eu vou mostrar como as calculadoras de curvatura, como por exemplo essa aqui do MetaBank, fazem esses cálculos de curvatura, de ocultação de objeto, distância entre observador e horizonte. Vou mostrar toda a dedução matemática, vou mostrar as questões de trigonometria envolvidas e espero que seja bem instrutivo para quem tiver interesse em saber o que se trata. Vamos começar então com essa circunferência aqui, que está me representando a circunferência terrestre em corte, uma projeção da superfície. E aqui nós temos então o centro dessa circunferência, tá? E associado a essa circunferência, obviamente, nós temos um raio que nós vamos chamar de R. Aqui na superfície nós vamos ter um observador, tá? Que eu vou dizer que ele está a uma altura H, os olhos dele estão a uma altura H em relação ao nível do mar. E nós temos aqui uma linha, que eu vou chamar de linha tangente ao horizonte real, que vai ser exatamente a esse ponto aqui. Isso aqui é o limite que a visibilidade permite enxergar, certo? Tudo que estiver abaixo dessa linha aqui, teoricamente, está oculto, tá? Então, basicamente é isso sobre a questão de quantizar geometricamente a curvatura. Vamos começar a dar nome aos bois aqui. Eu vou chamar o ponto de observação de M, a distância MA, que é a distância entre o observador e o horizonte, eu vou chamar de B, distância B, e esse é o alvo do nosso cálculo. A gente quer calcular quanto vale B, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente identificou um triângulo retângulo, certo? Esse triângulo retângulo tem uma hipotenusa ali, que vale R mais H, tem um cateto que vale R e um outro cateto que vale B. Vamos dar uma recapitulada aqui. O que diz o Teorema de Pitágoras, Isso aí é uma das recapitulações que nós vamos fazer aqui. O Teorema de Pitágoras diz o seguinte: cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Ou seja, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Aí ali embaixo aqui a gente tem um triângulo retângulo para mostrar isso, tá? Tudo isso conteúdo de segundo grau no máximo. A gente já aprende tudo isso, tem gente que aprende até antes no primeiro grau. Eu aprendi no primeiro grau, tá? Então só para ilustrar para vocês, tirando a prova desse teorema, imagine um triângulo retângulo que tenha lados 3, 4 e 5. Se vocês tentarem encaixar qualquer triângulo com essas proporções de lado, garanto para vocês que sempre vai dar um triângulo retângulo. Vocês nunca vão conseguir fazer um triângulo diferente desse aqui, tá? Pode fazer como desafio em casa aí. Então, tirando a prova real aqui, se você fizer essa conta, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado igual a 5 ao quadrado, 9 mais 16 igual a 25. Se vocês quiserem uma interpretação mais interessante, uma interpretação geométrica do Teorema de Pitágoras, imagine o seguinte: 3 quadriláteros aqui, no caso quadrados, porque eles têm todos os lados iguais. Se você fizer a área desses quadriláteros, por exemplo, a área do maior aqui vai ser sempre lado vezes lado, assim que a gente calcula a área, 25. A desse aqui vai ser 3 vezes 3, 9. A desse aqui 4 vezes 4, 16. Então a área do quadrilátero associado à hipotenusa sempre vai ser igual à soma das áreas desses dois quadriláteros que estão associados aos catetos, certo? É uma interpretação bem interessante que não deixa mentir que o Teorema de Pitágoras funciona. O que? Tá com dúvida? Então olha isso aqui. Pois bem, vamos aplicar então o Teorema de Pitágoras aqui. Então, identificando esses catetos aqui, AO, que é o segmento AO, vale R, O meu segmento AM vale B, que é o que a gente quer conhecer, A gente quer criar uma fórmula para calcular isso aqui. E a nossa hipotenusa vale OM, tá? Que vale R mais H. Aplicando então o Teorema de Pitágoras aqui, a gente fica com AO ao quadrado mais AM ao quadrado igual a OM ao quadrado. Substituindo as variáveis, que denominam os lados desse triângulo aqui, B, R e R mais H, a gente chega nessa fórmula aqui, tá? Na equação 2. Repare o seguinte: segundo o termo dessa equação, ela tem um binômio aqui para ser desenvolvido, tá? Eu não sei se vocês se lembram, mas como é que se desenvolve esse polinômio aqui, que é um binômio, Ele tem dois termos aqui, quadrático. X mais y ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais 2 vezes xy mais o meu y ao quadrado, tá?
É assim que se desenvolve um polinômio desse tipo aqui, né? Então, se a gente aplicar isso aqui, tá? Essa propriedade aqui a esse lado direito aqui dessa equação, a gente vai ficar com, desenvolvendo aqui r mais h ao quadrado vai ser igual a r ao quadrado mais 2rh mais h ao quadrado. Simplesmente eu apliquei direto, né? Aqui tá, se vocês olharem, tá idêntico, só muda as variáveis. Então agora nós vamos substituir isso aqui lá em cima, tá? Aí vai ficar, voltando à equação 2 aqui, r mais b ao quadrado vai ser igual a r ao quadrado mais 2rh mais h ao quadrado. Chamei isso aqui de equação 2a, né? Substitui simplesmente essa parte aqui no segundo termo da equação, né? Que a gente mostrou anteriormente. Então, se a gente desenvolver essa equação 2a aqui, isolar a variável b, a gente vai ficar b ao quadrado, esse r aqui vai cortar com esse, né? Igual a 2rh mais h ao quadrado. E passando aqui o quadrado, né? Tirando a raiz quadrada dos dois lados ou passando isso para o outro lado, como a gente faz usualmente, a gente fica com b igual a raiz quadrada de 2rh mais h ao quadrado. Equação 3, tá? Então, assim, a gente consegue calcular essa distância MA. Agora eu tenho uma observação a fazer aqui, tá? Esse termo H minúsculo, ele é geralmente muito menor que o raio da Terra. A gente está falando aqui, né, dessa altura do observador aqui, da ordem de alguns metros, tá? Não necessariamente a altura física do observador, mas se ele estiver num morro, por exemplo, ele vai estar 100 metros, 200 metros, talvez alguns quilômetros. E o nosso raio da Terra é da ordem de 6.371 quilômetros. Então a gente pode dizer aqui tranquilamente que a gente pode ignorar esse termo aqui nessa equação sem maiores prejuízos. E a nossa equação 3 passaria a ser então a equação número 4, que seria b igual a raiz de 2 vezes o raio vezes o h. E é assim que a gente calcula usualmente aí a distância entre um observador e o horizonte mais próximo, certo? O horizonte real, que a gente chama isso aqui, tá? Para provar para vocês que essa fórmula, né, com essa simplificação do h ao quadrado, aquele termo não vai nos trazer nenhum prejuízo, eu vou dar um exemplo aqui. Qual que é a distância ao horizonte real para um observador que está a 2 metros de altura em relação ao nível zero, né, nível do mar? Considere o raio da Terra igual a 6.371 km. E uma dica aqui, nunca se esqueça de passar o raio da Terra para metros ou a altura H do observador para quilômetros, senão você vai errar na conta, né? Você vai estar somando banana com laranja. Não, tem que estar tudo na mesma unidade, metro e quilômetro, né? Passar um tem que estar casando com o outro. Então, passando aqui, nós vamos usar o raio da Terra em metros. Então, a gente vai ficar com 6.371.000 metros, tá? E vamos aplicar simplesmente esses valores aqui de R e H dentro daquela equação. Primeiro, nós vamos fazer com a equação número 3, que considera o termo H ao quadrado, né? Então, a gente vai ficar com esse valor aqui, né? B vai ser igual a 2 vezes o raio, lá já coloquei ele em metros, né? E o meu H permanece em metros. Fazendo essa conta, né, simplesmente ele substituindo valores, a gente chega aqui a essa distância B, né, para um observador que está a 2 metros de altura em relação ao nível do mar, vale 5.048,16 metros ou aproximadamente 5,05 quilômetros. Utilizando a equação 4, que é aquela que despreza esse termo aqui, né, o que vai ficar? A gente fica aqui B é igual a raiz de 2 vezes o raio vezes H, substituindo o valor ali dentro, vocês podem fazer essas contas todas de novo se vocês estiverem na dúvida. A gente chega que o valor é 5.048,16, né? Ali truncando na segunda casa, ou 5,05 quilômetros. Bom, vocês viram que não dá quase nada de diferença, né? Se a gente fizer essa diferença, né, aqui, ó, entre o A e o B, a diferença entre os dois valores, a gente chega a míseros 0,39 milímetros de diferença. Ou seja, para essa situação aqui corriqueira nossa, querendo saber a que distância a gente está vendo o horizonte, não faz a mínima diferença usar a equação 3, que considera aquele termo H ao quadrado, ou desprezá-lo, certo? Todavia, eu quis fazer aqui um gráfico, só para mostrar para vocês como se comporta esse erro ao ignorar esse termo H ao quadrado, em função da altura do observador. Aqui nós temos no eixo horizontal aqui a altura variando de 0 até 200 km de altura, e aqui no eixo Y a gente tem o erro associado ao desprezo desse termo H ao quadrado. Vocês podem ver aqui que de 0 a 20 km de altura, tá? O erro ele é praticamente desprezível aqui, ó, menor que 1 km, tá?
Para vocês terem ideia, aqui a 10 km de altura o erro é menor que 500 metros, se a gente desprezar aquele termo h ao quadrado dentro da equação. Então fiquem à vontade, querem usar essa fórmula, né, considerando o termo h ao quadrado, pode usar, mas já aviso que não vai fazer diferença nenhuma desprezar ele ali dentro. Tá aí para vocês uma análise mais criteriosa da consequência desse desprezo, né? Se a gente tivesse, por exemplo, observando alguma coisa a 80 km de altitude, a gente teria um erro da distância entre o observador e o horizonte da ordem de 3 km. Então, o que é esse erro, né, para uma distância de 80 km? Isso não é nada, né? Bom, o que nós vamos fazer agora? Vamos começar uma análise geométrica, que eu quero calcular, né, ocultação de objetos, né, em função da distância entre eles e o observador. Quanto a curvatura da Terra oculta o objeto. Então vamos lá. Nessa situação aqui, nós temos o objeto entre o observador e o horizonte real. Tá? Esse objeto tem uma altura aqui h minúsculo em relação ao nível zero, né, nível do mar. O meu observador também está a uma altura h minúscula, né, portanto menor do que meu objeto em relação ao nível do mar. Tá? Nessa situação aqui não tem dúvida, o campo de visão dele permite que ele enxergue o objeto em sua totalidade, desde a base até lá em cima. Tá? Nesse caso, a situação que a gente está descrevendo aqui é distância D entre o observador e o objeto menor que a distância B, que é a distância entre o observador e o horizonte, certo? Nenhuma dúvida com relação a isso. Nessa situação 2 aqui, nós temos o objeto exatamente sobre o horizonte real, certo? Vocês imaginem um barco se afastando. Nessa situação aqui, ele estaria exatamente sobre o horizonte real, que é a distância que nós calculamos por aquela fórmula, né? B igual a raiz quadrada de 2 vezes o raio vezes a altura. Então, nessa situação está aqui. A distância D é exatamente igual à distância B e o observador ainda tem, sim, uma visão completa do objeto desde sua base até o ponto mais alto dele. Nessa situação 3 aqui, o que acontece? O objeto ele já está além do horizonte real. Tá? Nessa situação aqui ele já começa a ser ocultado, tá, pela parte de baixo. Eu pulei uma parte aqui, mas eu vou voltar daqui a pouco e vocês vão entender melhor o que eu quero dizer. Nessa situação aqui, claramente, tá, o meu observador está a uma distância D do objeto maior do que a distância B, que é a situação onde você tem o horizonte real, tá? E o meu observador ele está vendo uma parcela visível e uma parcela parcial desse objeto, certo? A outra parte está oculta, ele não consegue mais enxergar isso. E aqui nós temos uma situação limite, tá? Que o objeto está no limite de observação. A partir desse ponto aqui, né, você vai ter ocultação total. E a gente vai calcular essa distância aqui como distância Dmax, que é a distância máxima que o observador conseguiria enxergar esse objeto, né, que tem essa altura, a partir, né, dessa altura de observação que ele está. Tá? E a maneira de calcular isso aqui, eu vou usar exatamente o mesmo raciocínio que eu usei para calcular essa distância B. Tá? Imagine aqui um triângulo retângulo que a gente utilizou para calcular essa fórmula 4. Nós vamos usar essa mesma fórmula aqui, só que agora a gente vai imaginar que um observador que tivesse a essa distância, né, do horizonte, só que do outro lado aqui, de forma oposta, né? Esse observador, estando a uma altura H, ele enxergaria o horizonte visível a essa distância B2 aqui. Então, se eu aplicar aquela mesma fórmula, né, usando esse raciocínio análogo para esse caso da equação 4, o meu B2 ele vai ser igual a 2 vezes o raio, vezes não mais H minúsculo, sim H maiúsculo, que o observador estaria nessa altura aqui. Tá? Ou, em outras palavras, a que distância o objeto é enxergado, né, desse ponto B aqui do horizonte. Então, se a gente somar as duas equações, né, B com B2, né, que seria essa distância D máxima, é a soma das duas, a gente chega na equação 7, que é D máximo é igual a 2 vezes o raio vezes H, mais 2 vezes raio vezes H maiúsculo. E nesse caso eu também estou desprezando aquele termo quadrático, pelo mesmo motivo. A gente vai ter o que se aplica aqui vai se aplicar lá também. Tá? Então, espero que não tenha nenhuma dúvida nesse ponto. Vamos para o próximo ponto, que é a análise geométrica, na situação 5, onde o objeto está além da linha do horizonte, né? Ele está além do ponto máximo que você conseguiu calcular no passo anterior.
E nesse caso aqui a gente não tem muito o que fazer, a gente não tem o que calcular porque não interessa mais, o objeto já não está sendo visível, então além daquela distância d máxima, teoricamente esse objeto não vai mais ser visto, porque ele está abaixo, né, do meu campo de visão aqui. O meu observador ele consegue enxergar daqui para cima, mas não daqui para baixo, sob situações hipotéticas. Vocês vão ver depois por que eu falei hipotéticas, tá? Bom, antes de eu entrar nessa análise mais detalhada, porque ainda me falta deduzir que parcela oculta do objeto, né, eu tenho naquela situação intermediária, que ele está entre o ponto máximo e além da linha do horizonte, nós temos que relembrar alguns conceitos de trigonometria e geometria aqui para vocês entenderem como que eu deduzi tudo isso. Triângulo, retângulo, teorema de Pitágoras já foi falado, mas agora nós vamos falar de algumas relações trigonométricas que são, digamos, derivadas dessa análise de trigonometria, que é o seno, cosseno e tangente. Nós vamos usar também semelhança de triângulos, nós vamos usar identidades angulares, que são ângulos alternos, internos e externos, e nós vamos também usar ângulos opostos pelo vértice. O que seria isso? Bom, seno é a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa, essa razão aqui, tá? Imagine aqui um ângulo alfa que tem o vértice aqui nesse ponto, ele tem essas duas arestas aqui. Então o cateto oposto é o cateto que está oposto ao ângulo, como a gente literalmente está dizendo, né? A hipotenusa está aqui sempre, vai ser sempre adjacente aqui a um dos lados, e o outro cateto, o próprio nome diz, adjacente, né? Também é o outro lado aqui do ângulo. Então essa relação é bem conhecida aí em trigonometria. Cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente vai ser o cateto oposto sobre o adjacente, que ele é basicamente a relação entre o seno e o cosseno. Se vocês fizerem essas duas razões aqui, ó, cateto oposto sobre hipotenusa dividido por cateto adjacente sobre hipotenusa, corta aqui, né? Dá lá, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente. Num triângulo retângulo a gente tem três ângulos, a soma deles sempre é 180 graus, isso é uma lei, né? Isso não tem como fugir disso. Então o meu ângulo beta ele vai ser um ângulo complementar ao meu ângulo alfa, ou seja, a soma deles sempre vai dar 90 graus, porque o ângulo reto já vale 90 graus, então o seno de beta vai ser cateto oposto sobre hipotenusa, vai continuar obedecendo a mesma coisa. O cosseno de beta vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente. Reparem que como os ângulos são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. A tangente de um é o inverso da tangente do outro, simplesmente porque muda aqui a referência, né? O que é cateto oposto para o alfa é cateto adjacente para o beta. Então, simples, né? Beleza. Vamos relembrar aqui então alguns conceitos sobre semelhanças de triângulos que vão ser utilizados na nossa dedução aqui ao longo da minha demonstração. A gente pode dizer que dois triângulos são semelhantes se e somente se possuem os três ângulos ordenadamente congruentes e os lados homólogos proporcionais. Em outras palavras, o que eu quero dizer aqui? Esse ângulo A obrigatoriamente tem que ser igual ao ângulo A', meu ângulo B obrigatoriamente vai ser igual ao ângulo B', e meu ângulo C obrigatoriamente igual ao meu ângulo C'. E a proporção entre os lados A', B', B', C e C' são iguais, ou seja, é uma constante. Em outras palavras, eu posso dizer que um triângulo ele é a escala do outro. Tá? Se eu multiplicar esse triângulo aqui por 2, eu tenho esse. A gente já viu em outros vídeos que quando você muda a escala de um objeto, você não altera os ângulos deles. E se essa escala ela é igual para os dois eixos, tanto para o x quanto para o y, o que a gente chama de escala isotrópica, isso significa que eu vou dar a mesma quantidade de ganho na dimensão x e na y. Então essas proporções aqui elas vão se preservar, tá? Basicamente isso. Alguma coisa que a gente ainda vai ter que ver aqui tem a ver com definições de ângulos alternos internos e alternos externos. Isso é conceito básico de geometria, tá? Imaginem aqui duas retas paralelas, tá? R e S, e ela é cortada por uma reta T, que ela é concorrente a essas duas retas R e S, ou seja, ela corta essas duas retas R e S. A gente pode dizer que os ângulos alternos internos, tá? O que é um ângulo alterno interno?
são esses ângulos que eu estou mostrando aqui em destaque. Por que eu chamo eles de alternos? Porque eles estão de lados opostos da minha reta T, ou seja, eles estão alternos, né, um de cada lado. E por que eu falo que eles são internos? Eles estão confinados aqui entre esse espaço RS, entre essas duas retas RS. Então eu posso dizer que esses ângulos são iguais, tá? Entre si. Isso é uma propriedade, vocês podem confirmar isso através de experimento em casa com régua, compasso, etc. Tá? Transferidor. Os ângulos alternos externos, tá? Seguem a mesma linha de raciocínio. Eles são alternos porque eles estão alternados aqui, de lados opostos da minha reta T, e eles são externos porque eles estão fora desse espaço confinado entre a reta RS. E a propriedade me diz que eles são iguais, tá? Essa propriedade é uma propriedade geométrica, uma constatação geométrica de que esses ângulos são iguais, tá? São idênticos. O último que eu vou explorar aqui são os ângulos opostos pelo vértice. O que é um ângulo oposto pelo vértice? Vocês imaginem aqui que no cruzamento dessa reta T concorrente a retas paralelas RS, tá? Vale lembrar que a condição delas serem paralelas aqui é obrigatória. Se elas não forem paralelas, todas essas propriedades que eu estou explicando aqui não funcionam mais, certo? Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: eu tenho um vértice aqui e eu tenho um vértice aqui. Quem são os ângulos opostos pelo vértice? São os ângulos que se formam nesses espaços aqui, internos ou externos, tá? Mas que tem um vértice em comum. Então, esses ângulos aqui, ó, eles são chamados opostos pelo vértice e obrigatoriamente eles vão ser iguais. E eu vou utilizar essas propriedades na hora de identificar os meus triângulos retângulos semelhantes, tá? Na minha análise geométrica. Pois bem, então vamos ao que interessa. Vou fazer uma análise detalhada dessa situação 3, que é a que me interessa, tá? O objetivo é obter uma fórmula que calcula a parcela oculta do objeto, tá? Ou seja, eu consigo calcular quanto do meu objeto está oculto aqui e quanto está aparente. E eu vou demonstrar aqui esses conceitos de trigonometria e geometria básica que foram utilizados aqui na minha revisão para obter essa fórmula. Então vamos lá, dando nome aos bois aqui, vocês vão ver que agora vai se poluir um pouco a nossa figura. Eu tenho vários pontos aqui, o ponto M, que é onde está o meu observador, a distância ao horizonte é B, nós temos aqui o ponto A, que é exatamente o ponto do horizonte real. Eu tenho essa distância D total aqui, que é a distância entre o meu observador e a base visível do meu objeto, ó. Vejam bem, a letra B ali, ó, é a distância em linha reta calculada entre o meu observador e o que eu estou enxergando na base do objeto, tá? Aqui embaixo nós temos D menos B, que é a diferença entre essa distância D, tá? E a minha distância ao horizonte, que eu já sei como calcular. Eu tenho aqui Z, eu estou chamando de Z essa parcela oculta. A minha distância aqui, a minha altura do objeto vale H maiúsculo, e a minha altura aparente eu estou chamando de H apóstrofo aqui, a galinha, né? Não é a galinha. Sei que vai ficar estranho, mas não estou falando de uma galinha. Bom, então aqui está designado todas as variáveis: B, né, a distância entre o observador e o horizonte real; D, a distância entre o observador e a base visível do objeto em linha reta; D menos B, essa diferença; H é a altura total do objeto em relação ao nível do mar; a galinha é a parcela visível do objeto, né? O objetivo principal dessa demonstração é descobrir isso aqui, quanto ele vai estar aparente, quanto que ele vai estar oculto; e o Z, parcela oculta do objeto, tá? Bom, como é que nós vamos prosseguir aqui? Eu vou começar, tá, fazendo uma ampliação para isso aqui ficar melhor para a gente. E nós vamos começar identificando triângulos semelhantes, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, essas linhas pontilhadas, elas estão me servindo de base para me auxiliar, né, através de noções de paralelismo. Eu sei que essa reta que está aqui é paralela a essa que é paralela a essa, que é paralela à minha linha de visão, né, tangente ao horizonte. Só para isso, são linhas construtivas. O objetivo aqui é identificar esse ângulo gama, tá? Esse ângulo gama aqui, ele vai me dar base para fazer relações trigonométricas entre os lados, e aí sim eu vou fazer meus cálculos, tá? Eu vou utilizar relações seno, cosseno e tangente e semelhanças de triângulos. Eu vou mostrar que dá certo fazer isso pelos dois jeitos, tá? Então, por triângulos semelhantes, aqui eu tenho o triângulo aqui em cima, que eu vou chamar de CDF, né? Esses pontos C, D e F. Eu tenho o triângulo 2, que eu vou chamar de CEB, tá? E eu tenho o meu triângulo
3, que é o meu OAB, tá? Esse ângulo aqui, gama, vocês veem que eu repeti ele lá em cima. Por quê? Porque eles são alternos internos. O que eu quero dizer com isso? Lembra lá do meu conceito. Eu tenho uma reta paralela aqui, eu tenho uma outra reta paralela aqui e eu tenho uma reta concorrente cortando aqui. Como esse ângulo aqui vale 90 graus, esse aqui também, obviamente não me resta outra alternativa. Esse ângulo F aqui vai ser igual a esse ângulo aqui, tá? Por quê? Porque a soma deles sempre vai ser 180, nunca vai passar de 180. Então, essa é a estratégia que eu utilizei. Eu achei esses 3 triângulos semelhantes e o que acontece aqui? Eu posso dizer que o meu CEB ele é semelhante ao meu CDF, que ele é semelhante ao meu OAB, pois o meu ângulo C é igual ao meu ângulo O, tá vendo aqui, ó, o ângulo de O, que é o meu gama, ele é igual ao meu ângulo de C. O meu E, que é esse ângulo aqui em cima do E, né, nesse ponto aqui, ele é igual a D, que é igual a A, vale 90 graus. E, por consequência, me sobrou aqui F, que é esse ângulo aqui, ó, né? Esse meu ângulo F, ele obrigatoriamente vai ser igual ao meu ângulo B aqui, tá? Não me resta alternativa, tá? É o que sobrou aqui, 90 menos gama, dá isso aqui, ó, o ângulo em B, tá? Ele vai ser igual ao meu ângulo em F. O meu ângulo em B ele é oposto pelo vértice com aquele lá, então aquele lá também vai ser igual a 90 menos gama. Alguma dúvida nisso aqui? Não, né? Então, tenho esses 3 triângulos semelhantes. Eu batizei algumas unidades aqui que não existiam, que não estavam nominadas de X, Y, né? Nesse triângulo maior aqui, CDF, eu chamei aqui de X e de Y, porque eu não conheço essas distâncias. No meu triângulo CEB, eu chamei aqui de Y', X'. E no meu triângulo OAB, eu já tenho essas distâncias. Aqui vale R, né? OA vale R. O meu AB vale D menos B. E o meu OB, que é daqui até aqui, né? Ele vale R menos Z, né? Aliás, R mais Z. Quem é Z? É a minha distância total menos a minha distância aparente aqui, né? A minha altura total menos a minha altura aparente. Então ali vai ficar R mais H menos H'. Ali, ó. R mais H menos H', tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou usar 2 triângulos desse aqui, vou escrever as equações de semelhança, vou desenvolver essas equações, né, para esses triângulos 1 e 3. Por quê? Eu podia escolher qualquer outro aqui, mas eu quis 1 e 3 porque ele está me relacionando R, D menos B. Eu tenho que criar uma relação, né, entre o H' aqui, que é essa distância que a gente quer descobrir, e as outras relações do triângulo. Então, se eu desenvolver essas relações de semelhança entre esses 2 triângulos 1 e 3, que é esse aqui e esse aqui, a gente fica com AB sobre DF é igual a OB sobre CF, que é igual a OA sobre CD. Se eu substituir os respectivos segmentos que estão aqui, né, por esses valores de distância, a gente chega nessa equação 9 aqui, vai ficar AB vale D menos B, né, dividido por X, que eu não conheço. Esse lado aqui, ele é proporcional a esse, né? Tá ali, ó, X, né? Eu não conheço ali, ó. AB vale D menos B. DF vale X. É igual, né, ao D menos B está para X, assim como R mais H menos H' está para H, ó. Essa hipotenusa está para essa. Assim como esses lados desconhecidos aqui, que eu não sei quem é, né? Ó. R está para Y, na equação 9. Ok? Então, beleza, vamos seguindo aqui. A gente sabe que pelas relações trigonométricas em relação a esse ângulo gama, tangente de gama, cateto oposto sobre o adjacente, D menos B sobre R. Seno de gama. É só vocês desenvolverem essas relações aqui, ó, tanto para esse triângulo quanto para esse, porque esse ângulo gama ele vale nos dois aqui. Como eu não conheço X nem Y, eu quero criar essas relações aqui, né? Ó. Seno vai valer X sobre H, né? E o cosseno do gama vai ser igual a Y sobre H. E eu quis também utilizar a relação D menos B sobre R nesse aqui, porque o seno desse ângulo vai ser igual ao seno desse ângulo aqui, ok? Então a gente vai reescrever essas equações 10, 11 e 12 de modo que o meu gama vai ser o meu arco tangente de D menos B sobre R. Eu estou usando função inversa aqui. Por quê? Porque não me interessa quem é esse gama aqui. Eu quero que ele me reflita essas distâncias que eu já conheço aqui. Eu já calculei B, eu sei a que distância meu objeto está de mim, mas eu não sei essa parcela oculta. Então eu coloquei lá, ó, gama igual a arco tangente de D menos B sobre R. O meu X vai valer H seno de gama e o meu Y igual a H cosseno de gama. Simplesmente passei
né, o H para lá, né, nessas duas equações 11 e 12. Eu obtive 13, 14 e 15. E a gente tem que relembrar que o B é calculado lá pela equação 4, que vale 2 vezes a raiz, raio vezes H, né, raiz quadrada disso. Então vamos lá. Desenvolvendo então essa segunda parcela aqui, que nós temos duas igualdades, a gente não precisa disso, a gente só precisa dessa outra parte aqui, ó, que relaciona H', R, né, e essa relação Y aqui, que já me contempla o D menos B, porque a gente viu no passo anterior, né, vale cosseno de gama, e gama vale isso aqui. Fechou. Agora é só a gente isolar, né, o meu H' aqui nessa equação, desenvolvendo esse segundo termo que eu simplesmente multipliquei cruzado aqui, eu tive isso. Eu isolei o meu H' aqui e cheguei nisso aqui, ó. H' vale R mais H menos H sobre Y vezes R. Mas o meu Y eu já fiz lá no passo anterior, aqui, ó. Y é igual a H cosseno de gama. Então eu simplesmente substituí isso, né? Eu substituí 16 em 15, lá naquela outra equação que está aqui, ó, tá? Por 15, né? Eu peguei aquele 15, joguei dentro do 16 aqui, o Y. Cheguei nessa equação aqui, H' vale R mais H menos R sobre cosseno de gama. E se eu fizer, então, aqui isolar o meu R aqui nesse termo aqui, eu chego aqui, H', que é essa altura aparente, ela vale H mais raio, que multiplica 1 menos 1 sobre cosseno de gama, tá? Pois bem, essa é a fórmula alvo dessa minha demonstração. Eu quis chegar nela para quê? Para demonstrar que a partir da distância D aqui, né, eu consigo calcular em função da altura do meu observador, só depende disso, da altura do meu observador e dessa distância D, tá? Por que só depende disso? Porque o meu gama já foi visto lá, ele vale arco tangente de D menos B dividido por R. Quem é meu D? É a distância que eu conheço entre a base do objeto e o observador. Eu não sei esse aqui, mas é só eu calcular. Raiz de 2 vezes o raio vezes a minha altura, eu acho a minha distância ao horizonte. E pronto, eu tenho tudo que eu preciso agora, né, para calcular quanto vale essa minha altura aparente aqui, tá? Vamos resumir rapidamente aqui o que a gente fez aqui. Bom, primeiro eu calculei a minha distância ao horizonte, tá? B igual a 2 vezes a raiz do raio vezes a altura, onde R é o raio da Terra, né? E o meu H, a altura do observador em relação ao nível do mar. 2. Eu tenho a distância máxima para que o objeto seja visível. Simplesmente usando aquele raciocínio de que um observador a uma altura H, maiúscula aqui, enxergaria o horizonte a que distância? Distância B2. Como que se calcula? Utilizei aquela mesma fórmula lá e coloquei aqui. Cheguei nessa equação 7. Tá? A altura aparente do objeto foi toda aquela demonstração que eu fiz para vocês, né, utilizando semelhanças de triângulo. Quem achou aquilo um pouco complicado, não se preocupe, que eu vou mostrar daqui a pouco um jeito bem mais fácil de fazer isso. E é sempre assim, eu mostro o jeito mais difícil antes, para relembrar conceitos e a gente ter oportunidade de aprender alguma coisa a mais, mas eu posso mostrar o jeito preguiçoso, mais fácil de chegar naquele valor ali, tá? O jeito mais preguiçoso não, o jeito mais inteligente. Então tá aqui, ó, com todas essas equações aqui, que são válidas quando? Olha só, primeiro, quando que essa equação que a gente calculou aqui, a altura aparente, né, H apóstrofo ou H', primeiro, o meu objeto estiver além da linha do horizonte visível, certo? Tá aqui o meu ponto B, então a minha distância D entre o meu observador e a base do meu objeto, ela tem que ser maior que B, tá? Isso é fato, tá? Ela tem que ser maior para que ocorra essa ocultação aqui. E 2, a minha distância D, tá? Ela tem que ser menor que a minha distância D máxima, que é aquela distância onde o objeto sumiria, tá? Senão não faz sentido eu querer calcular quanto dele está oculto. Óbvio, está 100% oculto se ele está além da minha distância D máxima, tá? Aqui está a nossa maneira mais fácil, tá, de deduzir Z, que é essa parte aqui, né, e o meu H'. Maneira mais fácil de deduzir Z e H' é a seguinte: eu posso dizer que o meu cosseno desse ângulo gama, ele vale o meu cateto adjacente, que é R, dividido pela minha hipotenusa, que vale R mais Z. Tá? Se eu isolar aqui o Z, a gente vai fazer o seguinte: passa isso para cá, esse para baixo, vai ficar R mais Z igual a R dividido pelo cosseno de gama. O meu Z vai ser
R sobre cosseno de gama menos R. E aí, se eu isolar o R aqui, nós vamos ficar com 1 sobre cosseno de gama menos 1. Tá lá. Tá? Quem vai ser o meu H', que é essa minha altura aparente aqui? Vai ser a minha altura toda H menos o meu Z. Quem é o meu Z? Acabei de calcular aqui, então vai ficar H menos R, 1 sobre cosseno de gama menos 1. Ou, se a gente quiser que esse termo aqui fique positivo, a gente multiplica só esse termo aqui por menos 1. Ó. Na verdade, já está sendo multiplicado, né? Eu simplesmente distribuí esse sinal aqui dentro. Vai ficar menos aqui, mais ali. Inverter o sinal aqui. A mesma forma que eu tinha encontrado antes. Tá aqui, ó. HR mais 1 menos cosseno de gama. Tá? Eu posso usar qualquer uma das duas, desde que eu preserve esse sinal aqui no menos 1, aqui mais 1, isso aqui é positivo, aqui 1 fica positivo, isso aqui é negativo, 1 fica negativo ali, certo? Simplesmente isso, sem problema nenhum, tá? Pois bem, aqui eu acabei de falar de novo, né, sobre parcela oculta. Uma vez que eu calcule Z dessa fórmula aqui, né, eu tiro H menos Z, eu chego nisso, aqui é só repeteco, ou ainda uma segunda interpretação para isso, né? Daquela fórmula onde aqui é positivo, essa parcela aqui seria o negativo de Z. Então o meu Z vale R, 1 sobre cosseno de gama menos 1. Ou seja, a mesma coisa que eu deduzi aqui. Tá? Então vocês vejam que pelos dois caminhos, seja por relação trigonométrica, seno, cosseno, ou por triângulos semelhantes, eu chego no valor. Então está aqui uma demonstração de que existe uma coerência matemática nessa dedução. Tá? Atenção aqui, isso é um ponto bem importante. Tem uma apostila de topografia por aí que ela faz uma seguinte simplificação aqui. Existe uma diferença entre o que eu estou chamando de Z aqui, tá? Que é essa altura oculta do objeto, tá? E o decaimento, que é o que muitas pessoas calculam e falam, poxa, se o objeto está a uma distância X de mim, vai ter... Pela curvatura, né, a gente teria esse decaimento ΔH aqui. Sim, eu estou falando de coisas diferentes aqui. Reparem o seguinte: a fórmula e o raciocínio, a maneira de deduzir esse ΔH é exatamente a mesma que eu utilizei aqui para o Z, tá? A mesma. A diferença é esse ângulo aqui, ó, tá? Observe que aqui eu estou com o meu observador saindo uma linha tangente no ponto onde ele está, que vem até aqui, tá? É essa distância toda aqui, ó, praticamente, tá? Ó. E aqui não, aqui eu tenho o meu observador nesse ponto aqui, a reta tangente é o ponto de visão dele, toca aqui o horizonte, ó, e aí a partir da distância B, que é a distância ao horizonte, nós temos essa reta aqui, tá? Não é a mesma coisa, mas a fórmula é muito parecida. Olha lá, cosseno de θ igual a R sobre R mais H, e aí chegou naquele valor lá, R maiúsculo 1 sobre cosseno de θ menos 1. Aqui eles desenvolveram isso aqui em série de Taylor, né, e truncaram no segundo termo, para ficar uma fórmula que não depende de ângulo, ela depende só da distância. Eu poderia fazer isso aqui também, mas eu não quis. Eu quis deixar em função de gama. Esse ângulo gama não é esse ângulo θ, olha bem, ó. O ângulo θ vai desde o observador até lá no objeto, né, onde ele se encontra. E aqui não, aqui eu tenho um ângulo gama que vai da linha do horizonte, né, até o objeto. Mas o raciocínio matemático é o mesmo, são as mesmas relações trigonométricas. Então não confundam com a minha variação altimétrica em relação a esse ponto aqui que ele estava. Tá? É um cálculo utilizado em topografia. Ok? Esclarecido isso, então vamos para o próximo passo aqui. A gente ainda, a partir daquele cálculo, a gente consegue calcular percentual oculto. Isso aqui são cálculos derivados daquilo que a gente encontrou e que nada mais são que manipulações matemáticas aqui para a gente chegar, né, em percentuais. Tá? Tem aqui um percentual oculto do objeto, que basicamente é a diferença entre o H e o H visível sobre o H vezes 100. Tá? Ou, se você fizer todas as substituições aqui por aquelas fórmulas, você chega nessa aqui. Não vou perder muito tempo com isso aqui, porque é trivial isso aqui. É só você fazer, você vai chegar nos mesmos resultados que eu, se vocês tiverem interesse. Uma observação aqui, mais do que importante. Todas essas análises que eu fiz são estritamente geométricas. Elas servem apenas como uma aproximação, pois não levam em conta o efeito da refração. Pois bem, quer dizer que tudo que eu fiz até aqui é inválido? Não, é válido. Inclusive, essas equações vão ser utilizadas para fazer os cálculos considerando a refração. A diferença é que, quando a gente tem refração, tá, o que acontece aqui? Nós temos o observador aqui, nós temos um objeto
teoricamente oculto pelos cálculos geométricos que a gente mostrou anteriormente, mas dado o efeito da refração, onde a luz sofre uma curva, eu tenho um objeto virtual, tá? Reparem, aquele objeto que a gente está vendo, ele não é real, ele é virtual, ele é uma curvatura que a luz fez, tá? E esse objeto virtual, na verdade, eu estou chamando, ele é um objeto real, mas eu estou chamando ele de virtual porque o que acontece? A visão dele pode ser distorcida, pode ser parcial, ou seja, que nessa situação que eu estou mostrando aqui, eu recuperei só daqui para cima, tá? Eu não recuperei ele todo. Esse lift, que eles chamam, né, que é essa subida aqui proporcionada por esse efeito aqui da refração, me trouxe parte dele. Então eu estou chamando de objeto virtual, tá? Apesar dele não ser invertido aqui, isso é outra coisa. Quando a gente tem reflexão através de refração também da parte baixa dele, nós vamos ter uma parcela dele que vai ser apenas uma reflexão, ou seja, aquilo sim é uma coisa que não é real, porque é uma reflexão do objeto, mas aqui não, aqui é uma visão dele mesmo, só que parcial, tá? Então o que acontece? O que a refração faz, né? Matematicamente falando, tá? Isso aqui é bem importante deixar isso claro. É um efeito que está sendo uma estratégia que a gente está colocando matemática para reproduzir o mais fielmente possível o que acontece na natureza, tá? Em hipótese alguma eu estou dizendo que o raio da Terra está sendo alterado com isso, mas o equivalente matemático é como se, tá, a refração fizesse com que esse raio virtual da Terra fosse maior, tá? E o que eu quero dizer com isso? Vocês imaginem o seguinte, aqui eu tenho a Terra com o meu raio R, aqui é a minha origem, e aqui do lado eu tenho índices de refração diferentes, né, para a situação. O equivalente é como se o raio da Terra fosse maior, tá, matematicamente falando, e a gente vai aplicar as mesmas equações de antes. O que eu tenho aqui? A curvatura real, tá? Resultante, me desculpem, curvatura resultante vai ser igual a curvatura geométrica, que multiplica 1 menos K, onde esse K é o meu coeficiente de refração. Isso vocês podem encontrar em apostilas de topografia, tá? Como a curvatura é inversamente proporcional ao raio, ou seja, quanto maior esse raio, a minha curvatura vai ser mais suave, eu tenho uma relação inversa aqui, então, entre esse termo 1 menos K e o meu raio virtual, tá? Então, isso é uma dedução bem lógica, tá? O que acontece? Quando você tem um raio muito curto, você tem uma curva muito acentuada. É o caso disso aqui, ó, né? Um raio curto. Quando você tem um raio maior, tá? Você tem uma curvatura mais suave, tá? Então, em outras palavras, desculpem aqui, se você tem à medida que você vai aumentando o teu coeficiente de refração, você vai acentuando o raio, você vai aumentando esse raio virtual e você vai atenuando essa curvatura, tá? Então, basicamente seria isso, ó, um efeito lift. Você tem aqui a situação sem refração, com refração você teria isso aqui, ó. Para um K igual a 0,5, você teria o dobro do raio, tá? Então você teria isso tudo aqui de lift, ó. A situação equivalente matemática seria como se meu observador estivesse aqui, meu objeto tivesse saído de uma situação de ocultação total, praticamente, né, para uma situação de ocultação parcial. Agora, só essa parcela que estaria oculta. Você estaria enxergando todo esse pedaço aqui, tá? Isso é um caso de refração extrema, tá? Eu estou levando ao extremo aqui, K igual a 0,50, por exemplo. E pode acontecer sim, depende muito das condições atmosféricas, tá? Então, gente, o que acontece agora? Dado tudo isso que a gente falou, eu simplesmente vou calcular um raio virtual aqui, R dividido por 1 menos K, e vou utilizar esse raio aqui em todas aquelas formas anteriores que eu deduzi, tá? E eu tenho isso aqui, uma planilha que foi totalmente baseada nessas formas, ela está no Google Drive. Vocês vão poder utilizar se vocês tiverem curiosidade, tá? E comparar os resultados disso aqui com as calculadoras do MetaBank, com as calculadoras virtuais que já estão disponíveis aí. Façam isso, usem, me dê um feedback aí se vocês acharam que os resultados estão coerentes, se vocês discordam de alguma dedução dessa que eu fiz aqui. Eu acho super importante essa colaboração mútua. Por quê? Porque tem muita gente discordando da matemática sem entender o que está por trás dela, né?
tem muita gente discordando de alguns resultados que a gente obtém sem entender de fato como isso é deduzido, como isso é calculado. Eu não estou fazendo uma manipulação para me adequar à realidade, é pelo contrário, a minha realidade moldou as minhas equações. Eu tive que escrevê-las e testar, no caso, para que isso... E não fui eu que fiz isso, na verdade, tá, gente? Isso aqui eu estou só reproduzindo, eu parti do zero de um raciocínio e eu verifiquei depois essas equações, né, os resultados que eu obtive aqui, dentro das minhas premissas de validade dela aqui, elas estão batendo com o que a gente encontra na vida real. Aí eu vou dar um exemplo aqui, ó. Para um observador a 2 metros de altura, tá? Estou observando um objeto de 100 metros de altura, tá? A uma distância de 20 quilômetros, tá? O meu raio da Terra eu não vou alterar e não vou alterar minhas condições de refração aqui. Essa 0,143, eu posso colocar aqui 0,2, tá? Mas a refração padrão que a gente tem visto por aí, 0,143, é aquela que dá um coeficiente de raio virtual igual a 7/6. É uma abordagem bem comum que tem por aí. E o que eu fiz aqui? Eu criei 2 colunas aqui. Eu tenho tudo aqui, a distância aproximada do observador até o horizonte, eu tenho a variação altimétrica em relação ao ponto de observação ao nível do mar, que é aquela equação, né, ΔH, lá da apostila de topografia. Eu tenho o meu percentual visível do objeto, eu tenho a minha altura aparente do objeto, eu tenho a minha altura oculta do objeto, né? Ou a altura mínima para ser visível, que eles chamam nessas calculadoras do Metabank, por exemplo, como target height, né? É a altura mínima que um objeto teria que ter nessa distância para ser visível. E eu tenho 2 situações aqui, sem refração, ou seja, o raio que eu estou utilizando é o próprio raio da Terra, ou com refração eu tenho esse raio corrigido aqui, ó, 7.434 é basicamente a razão entre o raio e o termo 1 menos K. O K está aqui, ó, tá? Então, gente, todas as equações estão aqui, tá? Se vocês quiserem entrar em contato para saber mais detalhes, posso responder e-mails, não tem problema nenhum. Aqui eu coloquei a diferença entre você estar considerando ou não a refração, tá? Em função desse índice aqui. Vocês podem até modificar isso, que eu vou colocar uma refração extrema, que é 0,5, por exemplo. Tem que ser com vírgula, senão dá erro. Olha só o que acontece. A diferença, tá, entre a distância aproximada ao horizonte real, a distância aproximada ao objeto, para o observador. Olha só a diferença, 40%, tá vendo? Chega a dar uma diferença gigantesca aqui, tá? E exatamente isso que eu queria mostrar para vocês. Tudo isso aqui é uma aproximação feita da maneira mais transparente aqui possível que eu pude, né, para vocês entenderem como que a matemática ela tenta quantificar coisas que a gente tem na vida real. Isso aqui vai ser 100% certo? Bom, isso é questionável, até porque a refração é uma coisa muito difícil de quantificar. Mas sim, a gente tem visto que a partir de observações mais fiéis, onde as pessoas registraram umidade relativa, até outros dados como pressão atmosférica, para poder quantizar melhor os fenômenos atmosféricos, isso aqui deu um resultado muito fiel, tá? Então era isso que eu tinha para mostrar hoje. Por favor, deixem seus comentários, digam se vocês entenderam o que foi exposto aqui, se vocês têm alguma sugestão. Os professores de plantão também, se tiverem algumas sugestões de didática, pois eu não sou professor, eu sou engenheiro e estou tentando explicar da melhor maneira que eu puder. Peço desculpas se vocês ficaram com raiva de eu ter mostrado o jeito difícil antes do fácil, mas é assim que a vida funciona. Se a gente tem o fácil antes, a gente nunca vai para o mais difícil. Eu agradeço aí a audiência, um abraço, até a próxima.